Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouco da minha história com as espinhas. Eu tenho espinha desde cedo, desde 17 anos, e foi realmente do nada que apareceu. Quando eu era mais nova, né, agora eu tenho 30 anos, e quando eu era mais nova, eu sempre fui uma adolescente com a pele bem bonita, sabe? Eu lembro que nos meus 14, 15 anos a minha pele assim era bem assim sedosa, macia, de pêssego mesmo. E eu amava ela. Só que do nada, gente, do nada começou primeiramente a aparecer espinhas na minha costa. Tá, até aí tudo bem, né? Porque não é costa e tudo mais, não me incomodava tanto. Só que começou a doer as espinhas na costa. E depois de uns meses que essas espinhas começaram a doer, começou a aparecer no meu rosto. E, gente, foi tipo assim, estourou, sabe? Começou assim, começou um monte de espinhazinha, bolinha. E às vezes dava uma bolona. E aí eu fui no médico e nem era um dermatologista, era um clínico geral. E ele falou, olha, toma aqui esse anticoncepcional. Eu nem mantinha relação ainda, mas aí ele falou, toma esse anticoncepcional que a tua pele vai ficar que nem bebê. De novo, e realmente, eu tomei o meu anticoncepcional ali e a minha pele voltou ao normal. Ela não me dava espinha, né, não me dava acne e vida que segue. E aí eu descobri, né, tipo assim, no tempo eu não tinha noção, mas hoje eu tenho noção que a minha acne é uma acne hormonal. E aí seguiu a vida, continuei tomando pra sempre e até que um belo dia, em 2023, eu vi muitas coisas na internet sobre o anticoncepcional, isso, aquilo, outro. Eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, que eu tinha acabado de descobrir a fibromialgia. Então eu fiquei assim, cara, será que esse anticoncepcional ele pode estar influenciando alguma coisa? E aí, tipo, eu tava com a cabeça muito louca, sabe? Tipo, muito louca. Aí eu fiquei assim, e se eu parar de tomar? Aí, cara, essa foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida, sério. Porque, tipo assim, eu já tava num momento difícil da minha vida, que era enfrentar uma doença, né? Totalmente nova, numa rotina desgastante, numa situação difícil. E aí a bonita aqui ainda vai arrumar mais problema pro rabo dela. Aí eu fiquei assim, cara, aí eu parei de tomar. Nos primeiros meses, ok, não me deu espinha, não deu nada. O que eu senti muito quando eu parei de tomar o anticoncepcional foi inchaço, sabe? O meu ciclo menstrual veio muito forte, eu senti muita cólica, desesperadora, assim, tipo uma cólica com vontade de ir pra emergência. Eu me sentia muito irritada, às vezes muito depressiva, assim, depois dos 3 meses sem tomar, né? E depois, quando foi 6 meses, gente, aconteceu o caos. Eu vou passar algumas fotos aqui pra vocês verem como o meu rosto ficou. Eu fiquei mais ou menos 9 meses, 10 por aí, assim, sem um anticoncepcional. Mas o meu rosto tava num nível assim que, como vocês podem ver aí nas fotos, por aqui que eu vou botar, desesperador. Eu tinha vontade de chorar quando eu olhava no espelho, sabe? Eu tinha vontade de não sair de casa, essa é a verdade. Eu olhava pro meu rosto e eu fiquei assim, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? E aí eu ficava naquele negócio, será que eu volto a tomar um anticoncepcional? Será que eu insisto mais um pouco, espero passar o pico, não sei o quê? Porque eu vi muito depoimento na internet, né, que depois de um tempo, assim, passa o pico, né, as espinhas, elas somem. Tipo, a minha prima também parou de tomar anticoncepcional, aí o rosto dela ficou bem feio, só que depois melhorou. E aí, só que o meu não melhorava, tipo, passou um ano e pouquinho, e o meu não melhorava. E, tipo, dava mais, cada vez mais, sabe? E, gente, eu paguei até nutricionista, né? Aquelas nutricionistas que tem todo um processo de acne hormonal. Eu fiz curso sobre endometriose. Eu fiz tanta coisa que você não imagina. Eu estudei tanto sobre o ciclo feminino, sobre alimentos que poderiam influenciar, sobre estresse, eu estudei muita coisa. E aí, eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu incluía chá, eu incluía sementes, e nada funcionava, nada. Aí chegou num momento assim que eu fiquei assim, cara, eu não aguento mais, eu não sei por que eu fiz isso, e eu voltei a tomar um anticoncepcional. Quando eu voltei a tomar um anticoncepcional, depois de uns 3, 4 meses, meu rosto melhorou. Ele
sumiu, né, as espinhas, ele voltou a ficar sem espinha, sem acne, tipo, agora dificilmente me dá uma acne, né, com anticoncepcional, só que ele ficou com muita marca. Ele já tinha marcas antes, só que nada tão grave, né, só que quando eu parei, né, e voltei a tomar de novo, devido a quantidade de espinha que vocês viram, o meu rosto aqui assim, ó, agora eu tô tomando Rakutan, eu vou chegar lá. Mas aqui assim, tudo, aqui, bem aqui tinha uma marca enorme no meu nariz, aqui assim, na minha costa minou de novo. Só marca, só buraco. Então ficou muito ruim meu rosto, gente. Tipo assim, eu fiquei assim, cara, o que eu fiz? Foi tipo a pior decisão. Eu sei que muita gente é muito a favor de tirar o anticoncepcional e blá blá blá, e porque nisso, porque aqui. Mas tomem muito cuidado com o que vocês veem de médicos, principalmente de médicos, gente, sério. Principalmente de médico. Tem médico que, tipo, diz pra mulher tirar o anticoncepcional só pra ganhar dinheiro em cima. E realmente naquele tempo eu fui muito influenciada, sabe, por algumas coisas que eu não deveria, que eu deveria ter estudado melhor, que eu deveria ter pensado um pouco mais se valia a pena ali naquele momento, ter um estresse em relação a isso, né, já que eu não queria engravidar. Se eu quisesse engravidar, então, tipo, valeria a pena, porque ninguém vai engravidar tomando anticoncepcional. Quer dizer, às vezes vai, mas é uma porcentagem muito pequena, né? Então eu não queria engravidar, então não tinha aquela coisa de desespero pra tirar o anticoncepcional. E aí eu fiquei assim, então tá, tirei, as espinhas voltaram, as espinhas saíram, só que o meu rosto ficou muito feio. E eu fiquei assim, será que eu tomo Rakutan? Eu fiz todo o processo. Aí depois de um tempo, né, só que eu sempre tive muito medo por conta da fibromialgia. A fibromialgia, né, causa dores no corpo e tudo mais. E aí eu comecei a ver relatos de pessoas na internet sobre o Rakutan. Aí que causa dores, que causa depressão, que causa ansiedade, que causa tudo de ruim. Aí eu fiquei assim, mas de outro ponto, de outro lado, né, eu conhecia pessoas na minha rotina, assim, de dia a dia e tal, que tomaram Rakutan e não sentiram absolutamente nada, e a pele dela tava maravilhosa. Linda, linda, linda. Ela falou, eu não senti nada, tipo, eu sempre vi as pessoas falarem muito mal de dar isso, daquilo, mas eu conheço outras pessoas e eu mesmo já tomei e nunca senti nada. E, gente, não era poucas pessoas, tipo assim, foi muitas pessoas, assim, que eu conhecia da minha vivência, né, que tomaram Rakutan e não sentiram nada, e a pele tava lá, perfeita. Aí eu fiquei assim, ai, Jesus, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí tá, eu comecei o processo. Como eu tenho plano de saúde pelo meu trabalho, aí eu comecei a fazer consulta com o dermatologista, fazer exame, falei que eu queria tomar. E aí a médica, ok, deu o aval pra me tomar, se os meus exames estivessem tudo ok. E esse ano, finalmente eu consegui, né, iniciar o tratamento com Rakutan. E, gente, a única coisa que eu senti do Rakutan foi ressecamento até agora. Eu tô no meu 4º mês, vou pro 5º mês agora. E eu não senti, tipo, nada de que o pessoal fala de depressão, ansiedade. A única coisa, teve uma vez, no 2º mês, que teve uma semana que eu fiquei assim, me sentindo meio vazia, sabe? Eu não sabia se era por causa do Rakutan, ou se era momento, assim, de ciclo menstrual. E aí eu fiquei assim, nossa, eu tô me sentindo estranha, assim, meio triste, meio depressiva. Só que isso é coisa da vida, às vezes a gente tá assim mesmo, entendeu? Só que eu fiquei me sentindo a semana toda assim. Aí eu fiquei, será que isso é do Rakutan? Aí eu também tava com insônia, né? Só que a insônia eu queria botar culpa no Rakutan, mas não era, porque eu tava tomando muito café o dia todo. Aí eu parei o café, parou a insônia. Então já deletei isso. E aí foi isso, tipo, foi uma semaninha só que eu me senti assim. Nada demais, porque eu senti tipo meu coração acelerar também, sabe? À noite. Aí eu fiquei, isso aí é do Rakutan, não pode ser. Será que é? Aí eu esperei mais um pouco, né? E lembrando que eu tomo só uma dose. Eu já vi gente que toma 2 por dia de 20 miligramas. Isso aí, gente, eu acho que, sei lá, é um absurdo, porque uma dose, 20 miligramas, eu já sinto ressecamento até no... né? Então, assim, como é que a pessoa toma 2 doses? Tipo assim, com certeza acho que vai dar uma depressãozinha assim. Um negócio bem feio, porque pra mim não é possível. Então, se você vai tomar Rakutan, se você tá pensando, tipo, toma só uma dose, sabe? Fala que você não quer acelerar, mas, tipo, existem estudos que falam que é muito melhor você tomar
baixas doses por um longo tempo, tipo 6, 7, 8 meses, do que tomar 2 vezes assim, uma porrada e acaba com você. Então, eu tô tomando uma dose só, depois do almoço, sempre depois do almoço, porque a médica disse que é muito melhor quando tu acaba de comer e não sei o que mais, aí eu tomo depois do almoço. Essas 20 miligramas, aí eu vou pro meu 5º mês agora. Eu tô acabando a caixa do 4º mês. E a única coisa que eu senti até agora foi ressecamento nos olhos, na boca, na pele e no meu cabelo. Gente, tipo, meu cabelo é muito oleoso. Tipo, muito, muito. E eu trabalho com óleo, né? Fazendo análise. Então, todo tempo eu passo a mão às vezes no meu cabelo, aí o óleo vai. E mesmo assim, a raiz dele tá sequinha. Tipo, muito sequinha. Eu tô impressionada, impressionada. Tipo assim, eu fico, caraca, meu cabelo não é mais oleoso. Mas eu sei que é por conta do Rakutan. Então, se tu tem um cabelo muito oleoso, tu vai sentir essa diferença também. É absurda. E aí, o pior pra mim é o ressecamento da boca. Porque realmente, se tu não colocar um hidratante potente, a tua boca vai doer. Quando eu esqueço meu hidratante pra ir pro trabalho, nossa, gente, é um sofrimento. Porque a boca, ela racha. E não fica só feio esteticamente, ela realmente dói, tipo assim, parece que tá rasgando a pele. Então, são coisas necessárias. Hidratante de boca, hidratante de pele, né, bastante, e o colírio. Então, basicamente foi isso que eu senti com o Rakutan até agora. Então, na minha opinião, eu não sei se vocês conhecem pessoa ou se você mesmo já tomou e teve efeitos colaterais assim a nível de depressão, de insônia, de ansiedade, porque aí o negócio é bem mais embaixo. Realmente, se eu tivesse esses efeitos colaterais, eu não voltaria a tomar, né? Eu realmente descartaria, porque eu acho que isso não vale a pena pra nossa vida, acaba muito com a nossa saúde mental em relação a não ter mais espinha. E por que eu decidi, né, tomar Rakutan? Gente, eu decidi tomar Rakutan porque eu quero engravidar, né? Eu quero engravidar mais lá pra frente, só que eu não quero ter esse problema com as espinhas depois que eu parar o anticoncepcional. Então, quando eu conversei com a minha dermatologista, eu falei pra ela, olha e tal, eu quero engravidar daqui a um tempo, só que eu tenho muito problema com acne hormonal, quando eu paro o anticoncepcional, meu ciclo fica desregulado, eu tenho muitas dores, eu tenho muita espinha e o negócio da espinha mexe muito com a minha cabeça, tipo, eu fico muito mal. Então ela falou, tipo, as chances de tu fazer o tratamento com Rakutan e depois voltar as espinhas, depois que tu parar, é difícil. Tipo, tem gente que acontece, que volta mesmo assim, mas a maioria das pessoas não. Depois que toma o Rakutan, pode até parar teu anticoncepcional depois de um tempo, né? Porque não pode engravidar logo em seguida, tem que esperar um tempo. Se eu não me engano, ela falou que era 3 meses, mas com certeza eu vou esperar bem mais, porque eu sou muito medrosa. E aí, tu faz o teu tratamento, que a possibilidade de quando tu tirar, né, o anticoncepcional pra voltar as espinhas, por causa da tua idade, vai diminuir muito. Então, foi por isso que eu decidi tomar o Rakutan, pra ver se eu consigo ter uma pele melhor agora. Agora eu tô de maquiagem, não vai dar pra vocês verem, mas eu tinha buraco, gente, tudo aqui, ó. E agora com o Rakutan, a minha pele, aqui não tem mais nada, de marca, nada. Aqui tinha uma marca muito feia, sumiu. E agora só tá aqui, ó. Assim, aqui embaixo. Tem muita marquinha aqui, de buraquinho aqui embaixo, de poros meio dilatado. E eu sinto que eles já estão diminuindo também. E basicamente é isso. Foi por isso que meu rosto ficou assim, estourado. Porque eu demorei pra decidi tomar Rakutan foi por causa da fibromialgia. E por que eu voltei? Porque eu decidi tomar agora? Porque eu queria fazer esse tratamento para melhorar a minha pele, para que mais no futuro, já que eu quero ser mãe, né, quero engravidar, eu não volte com esse problema de acne. Espero, meu Deus, que dê tudo certo e que quando eu for tirar, não volte. Não volte esse problema. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter sido esclarecedor, né? Alguma das partes aqui do vídeo, eu sei que é difícil a gente tomar essa decisão, porque envolve muitas coisas, né? Principalmente, às vezes, dinheiro, custo, quem não tem plano de saúde. Imagine quando envolve a nossa saúde mental, né? Porque pra mulher é muito difícil, tipo, não é só questão de estética, né? Não é só questão de estética. Quando a pessoa fala, é só por estética, é mentira, gente. A gente vive numa sociedade que pressiona muito as mulheres, tipo, a gente tem que ser bonita, a gente tem que ser apresentável, as pessoas olham pro teu rosto, sabe? Tipo, as pessoas olham pro teu rosto com um olhar de julgamento. Eu lembro muito bem quando eu tava com
muita espinha, as pessoas, tipo, chegavam e perguntavam, o que foi que aconteceu com o teu rosto? Tipo assim mesmo, na minha cara, o que aconteceu com o teu rosto? Tá muito feio. Ou então, tipo, do nada eu tava fazendo alguma coisa e a pessoa ficava assim, ó, olhando pra minha espinha. E isso, nossa, isso me incomodava muito, porque eram pessoas que estavam ali no meu dia a dia, né? E que não estavam acostumadas a me ver assim. E, gente, eu não estava acostumada a me ver assim. Tipo, era um impacto pra mim quando eu me via. Então, quando eu via as outras pessoas me olharem com o rosto assim, eu ficava assim, muito, muito depressiva. Então, não é uma coisa só de estética. Quando falarem isso pra vocês, sabem, falem que essa pessoa, ela tá falando da boca pra fora, ela nunca viveu aquele negócio. Então, faça aí o que você tem que fazer, o que você acha que é melhor pra você. Se você estiver aí no meio do caminho e as coisas estiverem muito ruins, tome a sua decisão de parar, mas tome a sua decisão com base no que você quer fazer, não no que as outras pessoas estão falando, porque nada melhor do que você tomar suas escolhas, sabe? E é isso, porque ninguém mais vai viver a tua vida, a não ser tu. Muito obrigada por assistir esse vídeo, e se você gostou, se eu deixei de falar alguma coisa também que vocês queiram saber, deixa aqui embaixo que eu vou responder. Tchau, tchau e até a próxima.